Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da InMode, tá? Uma empresa nova, diferente, mas que espero que vocês entendam a mensagem que eu quero passar no vídeo de hoje. Uns tempos atrás, aí, uma semana atrás mais ou menos, eu fiz um vídeo da Intuitive Surgical trazendo a questão, o tema do passado versus futuro, né? De como o pessoal se apega demais na zona de conforto do que aconteceu no passado e analisa pouco o que tem a ver com o futuro. E deu pra ver como vocês ficaram incomodados. Então dá pra ver que quando a gente questiona a zona de conforto de vocês, vocês ficam, né? Vocês perdem um pouco a linha, tá vendo? E a ideia hoje trazer InMode é justamente essa, pessoal. A zona de conforto ela faz muito mal para o investidor. As coisas mudam, as coisas evoluem. Lá atrás, o investidor tradicional estava na sua zona de conforto ali, numa Cielo, numa Grendene da vida. E quando você fica ali apegado, né, naquele ponto, não, montei minha carteira, agora eu não preciso pensar muito mais. Cara, é assim que as coisas dão errado, tá? No longo do tempo, certo? Então, focando aqui em InMode, espero que no final vocês entendam o que eu quis dizer. Ela é uma empresa, tá, não gosto muito desse lance de sempre comparar empresas, mas ela também está relacionada com procedimentos médicos, né? Então ela fabrica equipamentos para procedimentos médicos. Aqui um foco bem estético, tá? Enquanto a Intuitive Surgical é bem genérica, né? Tem o Da Vinci lá, que é um robô que faz quase de tudo, tá? E outras aplicações. Aqui é um foco em procedimentos estéticos, tá? E a gente já vai ver aqui mais sobre a tecnologia deles, utilizando lá laser, frequência, não sei das quantas, rádio, enfim, a parte técnica aqui eu vou deixar para lá. Mas enfim, InMode, who we are. Então eles são líderes em prover, né, solução inovadora, pouquíssimo invasiva, né, para procedimentos estéticos e bem-estar e tal. Então a tecnologia deles é baseada nesse aqui, ó, Broad Radio Frequency Based Portfolio, tá? Algo aí de radiofrequência, IE, né, IR, sei lá, né? Que serve para procedimentos estéticos, tá? Cirurgias. Imagina, eles usam o termo cirurgia, né? Mas ela não é invasiva, ela é laser e tal, né? Coisa do tipo. Então usa cirurgião plástico, dermatologista, ginecologista, obstetra, entes é o que? É o tipo otorrino, né? Enfim, algo do tipo oftalmologista, tá? Então, qual que é o lance? Eles têm uma tecnologia interessante, inovadora, então o desafio deles é isso aqui, né? É distribuir bem no mundo inteiro. Eles têm uma presença global, tá mais para trás, mais para frente aqui. Então o grande desafio deles é crescer essa distribuição, esse awareness pela marca, né, para o pessoal buscar esse tipo de procedimento e ao mesmo tempo para os profissionais, esses cirurgiões e dermatologistas e tal, também conhecerem, passarem a oferecer o serviço, né? Mas tudo passa em algum momento pelo regulatory approval, ou seja, o pessoal, né, liberar o uso desse tipo de procedimento e pelo visto eles têm lá uma base científica e tal. Como é pouco invasivo, né, provavelmente é mais tranquilo, tá? Enfim, eles têm lá um pipeline para oferecer cada vez mais, né, aplicações e tal, para coisas diferentes, específicas e tal, e a gestão aqui. Então, é uma empresa que lembra um pouco, né, mas o momento é totalmente diferente, né? A InMode ainda é uma empresa já ainda muito menor e que está buscando esse crescimento, expandir, distribuir o produto dela, né, e crescer. Então, o momento corporativo dela, para usar aquele slide, tem a figurinha aqui, mas não precisa abrir, né? Ela tá bem no comecinho da curva ainda. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar rapidinho. Não tava no plano mostrar, mas Company Life Cycle é isso aqui, né? Mas já que eu falei, né? Então a InMode, ela tá bem mais, tipo aqui, ó, no high growth. Ela não é mais aquela empresa ainda muito arriscada do comecinho ainda, mas tá aqui, ó, buscando user engagement, né, crescer volumes, receitas e tal, né, ainda tá no high growth, tá bem diferente da Intuitive Surgical que a gente já imaginou aqui, né, no estágio maduro, tá? Então os resultados até o momento, o resultado dela é divulgado recentemente do terceiro tri, tá? Você viu, uma empresa bem menor, 120 milhões de receita, mas ela tem umas coisas legais. Primeiro, ela é menor também em valor de mercado, ela vale 3 bi. A gente já olha lá no Fundamentei. É uma empresa pequena.
dessa receita compatível. Por quê? Porque a margem dela é brutal, velho. 85% de margem bruta é non-GAAP, mas não dá tanta diferença assim para GAAP. Então, é uma margem muito alta. E a gente já discutiu muito sobre isso aqui, que empresas, lembra, ela fabrica um equipamento, tá? Não é serviço, não é subscription, não é nada escalável desse jeito. Então, quando você tem uma empresa que fabrica um troço, né, que tem seus custos, né, e tal, e coloca um preço tão alto em cima, né, que a margem alta vem de um preço de venda muito alto em cima do custo de fabricação, é porque aquilo ali é alguma coisa especial, né, tem alguma vantagem, tem boas características, às vezes é marca, aqui no caso não é bem marca, né, a conversa, que está mais em relação à tecnologia, né, ao que o cliente deles consegue fazer com o equipamento, certo? Então, enfim, tá lá escalando, a gente já fala sobre rentabilidade, então eles já têm uma base, né, razoável, mas o endgame deles no momento, né, o foco deles é crescer, né, distribuição, vender no mundo inteiro. Você vê que eles estão presentes já em 80 países, com vários representantes de vendas. Então, os pontos fortes, as vantagens competitivas estão na tecnologia, principalmente, né, nas patentes das tecnologias, nessa metodologia do procedimento deles. Tá aqui, aqui é só o período, né, para os 9 meses e tal. Você vê que a margem é essa mesmo e tal, mais ou menos por aí. Em que o time de gestão, no exterior, o pessoal dá uma atenção assim especial para quem são os gestores e tal. Ó, destaque aqui, ó, de onde eles vieram, tá? Prior Affiliations é de onde vieram o time de gestão deles. A gente já vai ver esses nomes aqui. Eu também não conhecia, não me dizia nada isso aqui, mas a gente já vai descobrir. Hoje eles estão presentes em 78 países, tá? Tem aí, né, representantes de vendas em vários locais. Então, não sei se vocês repararam, mas a empresa está listada em Israel. Na verdade, não tinha nada aqui, né? A gente já falou sobre isso também no canal, que muitas empresas acabam buscando essas listagens exóticas apenas por uma questão, né, de impostos e tal. O exemplo clássico é a Accenture. Mas em molde, pelo visto, não é só isso, tá? Os caras, de fato, têm raízes mesmo em Israel e tal. As fábricas estão lá, tudo. Não é uma empresa global que meramente está listada em Israel por um benefício fiscal. Parece ser, pelo menos, tá? Você vê os gestores aqui, um monte de nome judeu, hebraico, sei lá como dizer, tirando os gregos aqui, né? Mas, enfim, talvez ela tenha mesmo raízes lá em Israel. Mas, enfim, hoje em dia não faz diferença, o mundo globalizado, tal, vende no mundo inteiro, e de fato ela tem ela paga uma taxa de imposto menor que uma empresa americana, por exemplo. Destaque, ó, Buenos Aires é o foco deles aqui na América Latina, então esse é um ponto importante para eles. Aumentar essa capacidade de distribuir, não a capacidade, né, mas o interesse em distribuir aí os equipamentos dos caras, tá? Então vamos lá ver um pouco mais sobre o negócio deles. Aqui, pessoal, pedir desculpas, óbvio que eu não entendo o suficiente de procedimento estético, mas é uma boa lição também, né? Muita gente acha que para você ter uma empresa, entender, você tem que saber tudo do negócio. Cara, primeiro que isso é impossível, né? É impossível todo mundo saber tudo de tudo, ou mesmo das suas empresas na carteira, né? Isso é uma ilusão geralmente o investidor tem, que ele consegue entender um negócio e antever. Não é bem assim. A gente consegue entender os números da empresa, isso sim, né? E enxergar o que está acontecendo nela. Mas no negócio em si, geralmente é mais ilusão que qualquer outra coisa. Quando eu faço uns vídeos tipo indústrias home, né? Que é aquele negócio, margem muito variável. Inclusive esse trimestre veio bem forte e outro trimestre vem fraco. Fala, porra, é difícil. Os caras, mas você não falou das máquinas. Gente, não é esse o ponto, né? O pessoal tem dificuldade de achar o ponto principal. Então, claro, é legal entender o que eles estão fazendo e tal, faz parte do estudo, mas não é o mais importante, né? Então, enfim, eles dão um básico sobre procedimentos a laser, né, que tem um uso bem grande, é não invasivo, você faz fora no ambiente hospitalar, né? Você faz no ambiente mais simples, consultório e tal. Que mais, né? São aí muitos procedimentos estéticos, né? Outros nem tanto e tal, né? E, enfim, o que o pessoal busca, né? O treatment gap, né? O que eles gostariam que fosse, né? O que o pessoal gostaria que fosse é que tivesse resultados muito bons, como se fosse uma cirurgia plástica, sem os problemas, né? Without the shortcomings de uma cirurgia. Cirurgia é bom, né? A tradução literal, sem os pontos negativos de uma cirurgia, né? Questão do ambiente, hospital, anestesia, né? Cicatrização e tal,
né? Então, aí entra custo, porque se você envolve procedimento hospitalar e tal, esse tipo de coisa, e sempre tem risco de anestesia ou do próprio procedimento. Então, né, o que todo mundo quer é resultados iguais numa cirurgia com um procedimento, né, tipo o laser, né? E cirurgia plástica, você não tem que falar, é um negócio que tá, né, essa busca estética aí tá em todos os degraus da nossa sociedade. Enfim. Então, segundo eles, na verdade, pra ser bem honesto, eu não entendi exatamente esse slide aqui, teria que ver a apresentação. Mas segundo eles, né, eles estão aí no salto da tecnologia lá para mudança de paradigma, de oferecer mais ou menos isso que eu tava comentando. Pelo menos foi isso que eu entendi aqui. Olha só onde eu disse que a gente ia ver aqueles nomes, né? Tá vendo? Então, essas são empresas tradicionais, né, de procedimentos à base de laser e tal, né, que fornecem esse tipo de equipamento. Então, os executivos da InMold vieram, né, o top, pelo menos lá, né, os principais executivos vieram de empresas que eram da área e tal. Então, são pessoas do segmento, né? Então, essas empresas tradicionais, você vê legal, mas é tudo, né, principalmente depilação, né? Hair removal, acho que é depilação, outros procedimentos não invasivos, coisas limitadas, né? Enquanto o que a InMold oferece, né, são novos procedimentos com resultados mais interessantes e, enfim, não só, né, remover pelos enfim, eu não vou explicar mais para não falar bobagem, tá? Então, tá, o mercado que seria, né, o addressable market deles, tem mais de 100 mil aí médicos nos Estados Unidos que tem aí o treinamento, ou seja, estão habilitados, né, para fazer esse tipo de procedimento, 200 mil no mundo inteiro, tá? Nem todos focados em procedimentos estéticos, mas a maioria faz também procedimentos estéticos, né, no meio aí do oferecimento dos seus serviços e tal. E, enfim, né? Aqui a gente vê o segmento por área. Engraçado, né? GYN é ginecológico. É o maior número, né? De surgically trained physicians. Deve ser para outro tipo de procedimento, né? Provavelmente. Onde entra aí o escopo deles, tá? Aí tem os vídeos que não entrou na apresentação. Mas, enfim, vamos ver logo. Parar de falar aí de procedimento estético. Quer dizer, vamos continuar falando de procedimento estético, mais dos equipamentos deles. Então, o que eles fazem, né? Então, eles têm essas tecnologias ali, Radio Frequency Assisted Lipolysis, né? Para quebrar a gordura, né? No português correto. Aí, cirurgia plástica, enfim, sei lá como é que eles fazem. Joga o laserzinho lá, frequência e liquefaz, né? Coagula, liquefaz e remodela. Aí, enfim, deixa a empresa aí. Legal o procedimento lá, né? Geralmente bizarro esses procedimentos estéticos aí, né? Meio violento, né? O cirurgião, quase um marceneiro. Enfim, as fotos são legais, né? Mas sempre fica com o pé atrás de ver essas fotos aí. Vai saber como é que o pessoal fez, mas a princípio aí, pelo visto, é bem interessante. Aí outros detalhes, Deep Subdermal Fraction. Deve ser para quebrar essa gordura subdérmica e outros. Enfim, esse é o que eles fizeram no pescoço. Ficou bem legal. As costas. Hands-free body remodeling, outro tipo de produto. Na verdade, do produto aqui, né? Esse hands-free, pelo que eu entendi, você coloca lá os trequinhos ali e ele vai fazendo. Lembra aqueles estimuladores elétricos de músculo lá? Não precisa o médico cirurgião ir lá e mexer, né? Enfim. Não, tratamento de celulite não invasivo e outro tipo aí. É que eu falei, eu não preciso entender os detalhes de cada empresa, mas mais ou menos o que ela faz. Então, o que é suficiente a gente entender aqui, né? São procedimentos estéticos que tem uma busca imensa aí no mundo inteiro. Né? Você vê no Brasil, inclusive, muitos profissionais da saúde que não médicos, né, interessados em fazer procedimento estético, a busca é grande. Aqui, imagino que seja apenas para médicos, né? O foco deles e tal, mas é um mercado grande, eles têm uma tecnologia proprietária que tem resultados interessantes, resultados bons, pelas margens dá para ver que eles vendem num preço alto, eles vendem, não sei se eu falei, se tem ainda na apresentação, tanto o equipamento assim como consumíveis. Então isso é uma tendência que à medida que ela for amadurecendo, eles vão ter a receita não só da venda de novos equipamentos, mas dos consumíveis para a base instalada deles, que é legal. Então tem um outro aí que você põe no queixo e fica legal. Uma foto na gordura bizarra aí. Qualquer, enfim. Vambora. Chega de fotinhas. Então aqui tem uma visãozinha lá do portfólio deles, dos equipamentos e das aplicações. Ou então você vê um pouquinho para o rosto, um
pro corpo, bem-estar feminino e tem lá o de hair removal também, enfim. É aqui que nos interessa. Então a gente passou essa parte, chegamos agora na nossa zona de conforto de análise, que são os números, né? Que é o que de fato vai nos interessar aqui, onde a gente consegue identificar boas empresas. Então a evolução nos últimos anos da InMold foi brutal, né? Foi um crescimento altíssimo, deu um crescimento de receita de 21 para 20, de quanto que dá isso aqui? Quase 100%, né? 70%, sei lá, 80%, muita coisa. Então a taxa de crescimento deles foi muito, muito acelerada. 2022 não está tão acelerado assim, mas continua bom. Continua bem legal. Se a gente for somando isso aqui, eu já dei uns 200 e pouco, 300 milhões. Vai passar também, claro, não vai crescer 70%. Tá crescendo uns 30%, né? Tinha no slide lá de cima. Claro, isso aqui teve impacto de pandemia, acelera, freia. Então o setor de saúde em geral tá meio assim confuso em relação à pandemia. Mas dá para considerar ainda que é uma empresa de crescimento bem acelerado. Não tem como negar por esse histórico. E outra característica, tá? Crescimento acelerado com rentabilidade. Então, quando você pega, às vezes, essas empresas que ainda estão começando, estão naquela fase lá do high growth, tá cheio de empresa aqui, ó, nesse estágio 3, que cresce, que não sei o que promete, mas que não entrega ainda rentabilidade. Então, é bem isso, é promessa. A tese é, vamos agora crescer, 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 e aí um dia a gente equilibra e tenta dar dinheiro. Os caras aqui sempre cresceram com rentabilidade, desde 2016, né, quando deu uma alavancadinha. Aí começaram a crescer sempre mantendo uma margem operacional, né? Na verdade aqui é líquida, bem interessante. A líquida eu não lembro quanto é, eu lembro que a operacional é uns 40% de margem operacional, que é bem alto, que é bem forte, principalmente considerando uma empresa nesse estágio de maturação. Então isso é muito legal, pegar empresas que crescem, mas que já crescem rentáveis. Você pode até capturar um eventual ganho de escala no futuro, né, do crescimento, é até interessante, mas que hoje já são bem rentáveis, né? Isso aí a gente consegue ver bem aqui, tá? Então tem questão de benefício fiscal lá em Israel, né? A taxa deles fica entre 7% e 10%, que é bem menos, né, do que a média, do que uma empresa americana, por exemplo. Que mais? Então eles têm manufacturing outsourced, isso aqui é legal também, ou seja, eles fazem uma terceirização, né, da fabricação, então eles conseguem ser asset light, é uma empresa com capex relativamente baixo, né? Isso é muito interessante, porque a gente discutiu outras empresas que ainda não comentei aqui no canal, deixa para um próximo momento a gente falar. Mas o que a InMold tem de interessante? Tá? Esse modelo aqui de outsourcer manufacturing. Você não precisa investir em fábrica, em equipamento pesado e tal. Porque uma empresa que fabrica produtos, geralmente ela é intensiva em capital, precisa de muito capex, tem um imobilizado grande, né? Mas os caras conseguem resolver isso aí terceirizando. Então é uma empresa que fabrica sem ter todo esse lado negativo, todo esse custo, né? E qual que é o lado negativo de você ser outsourced manufacturing? É que você geralmente perde muita margem, né? Porque, enfim, você vai pagar para outro fazer para você. Então, geralmente você perde espaço. Só que os caras têm 80% de margem bruta. Então, isso, pelo visto, é característica de empresas que têm muita tecnologia junto. Que mesmo rodando nesse modelo de outsourced manufacturing, você consegue ainda manter uma margem muito alta porque o teu produto ele é diferenciado, né? Ele tem aqui, ó, um Sustainable Cost Advantage. Então, é bem interessante isso, tá? Bem interessante. A empresa tem as vantagens de ser asset light e mantém, né, a vantagem de ter uma rentabilidade alta, que geralmente empresas mais verticalizadas só que conseguem, tá? Então, né, rentabilidade na veia, que é a palavra-chave. Olha lá o ambiente de fabricação dos caras, né? Não é uma fábrica tradicional com graxa e tal, é um negócio, né, bem diferente, mas ainda é uma fábrica, né? Enfim, outro ponto-chave dela, né, o marketing, a distribuição, né, e não é um marketing tradicional apenas, né, você chegar e fazer um anúncio na TV, no intervalo do Fantástico, ó, pessoal, eu faço procedimento em molde e tal. Não, é um negócio mais bem trabalhado, então você tem que fazer tanto a parte dos médicos, né, de mostrar, divulgar o que você tem disponível, os procedimentos, os resultados, para que os médicos adotem esse tipo de produto, tá? E, ao mesmo tempo, para os clientes também. Então, né, você tem que chegar e também provocar o outro lado. Falou, né, procura um médico aí que faz isso, isso e isso, que é legal.
né? Então é um trabalho de marketing que precisa ser bem feitinho, bem estruturado, para a empresa ganhar mais espaço. E aí tem os prêmios e as publicações e tal, né? O marketing. Você viu o Dalvin Cook? Eu não tinha reparado, né, quando eu vi a apresentação. Mas o que o cara tá fazendo, velho, no abdômen dele? O Dalvin Cook dos Vikings. Evan Longoria, essa mulher não envelhece, né? Porque é uma boa garota propaganda, porque ela era desse jeito quando eu era criança. Enfim, né, marketing é importante para os caras. Como eu falei, o principal desafio hoje, a principal fortaleza é a tecnologia, tá? E patentes e tudo que envolve. Né? E o desafio é esse, awareness, é aumentar a distribuição e tal, para ela conseguir continuar crescendo na velocidade que está, e aí tem os prêmios e tudo mais. Thank you. Bem interessante a empresa, né? Não tinha muito número nessa apresentação. Como eles são, né? Israel, eles fornecem o 20F, não tem tanta informação quanto as empresas americanas. Mas, enfim, não precisa muito detalhe aqui. Eu ia abrir um 20F do ano passado. Enfim, aqui dá pra gente resolver nossas questões, né? Crescimento de receita muito forte. Esse ano tá crescendo um pouco menos em cima do ano passado, mas ainda assim bem relevante, tá? E crescimento acompanhado de rentabilidade e tudo mais, até a margem líquida, né? A rentabilidade acompanha todas as margens da empresa, margem bruta muito alta, a margem líquida muito boa também, tá? 40%, que a gente tem um número calculado. Eu lembrava que a operacional era acima de 40%, mas como ela não tem dívida, né? Você tem dinheiro em caixa. E os impostos são uma alíquota um pouco mais baixa que a maior parte das empresas, você carrega a mesma margem operacional para margem líquida, basicamente, né? ROI muito alto, porque pouquíssima necessidade de CAPEX, porque ela tem aquele modelo de outsourcing manufacturing, né? Não precisa construir fábrica, ela contrata alguém para fazer para ela, tá? Então, o dinheiro é limpo. Vai para onde, né? O que ela faz com o dinheiro? Não tem dívida para pagar, não tem investimento para fazer, né? Investimento fora do um R&D, pode ter certeza que aqui nos custos tem muito R&D. É isso, sobra dinheiro, limpo. Ela não paga dividendo, mas já está começando a fazer um pouco de recompra, porque a tendência é esse caixa aqui começar a acumular. Não tem cara que ela vai ser uma empresa assim, de aquisições e tal, né? Joga ela bem focadinha naquela tecnologia. E é isso, né? Não tem muito o que falar. Tem um detalhe aí pra vocês prestarem atenção, que é Stock-Based Compensation, que eles têm. Não é pouco, não me lembro direito, mas vamos só ver o fechamento do ano e como é que ficou. E é isso, pessoal. O InMode cresce bastante, margens excelentes, um potencial de mercado legal. Claro, né? Não tem como a gente julgar. Né? Aí que eu falei, a ilusão de você querer dizer e falar, não, eu conheço bem esse mercado de estética e é isso mesmo. Ou o contrário, né? Não, mas não é bem assim. Não, pessoal, isso aí deixa a empresa se preocupar. A gente confere aqui os números. Enquanto estiver crescendo, tá bom. Tá? Não interessa o que a gente acha. Enquanto os números estiverem entregando, tá bom. Então, crescimento forte, né? Um pouco mais, pouco menos, mas crescendo muito forte. Rentabilidade, não tenho o que falar, excelente. Né? Todas as margens são boas. Não tem dívida, estrutura de capital redonda, paga menos imposto do que a média. Do ponto de vista caixa, não tem. Esse outsourcing manufacturer tem mais uma vantagem, você não roda muito com capital de giro, né? Quando você subcontrata alguém para fazer para você, você não precisa ficar gerindo estoque, essas coisas, só os recebíveis ali e tal. Então, capital de giro, ok. CAPEX virtualmente zero, né? Só ali o basicão. Provavelmente eles devem ter uma unidade de pesquisa e tal ali, só ali. É isso. É muito clean, né? Muito simples. Tem o detalhe do Stock-Based Compensation e o Share-Based Compensation. Isso aí vocês podem ver lá no fechamento do ano quando eu tenho o relatório padrão. Então, voltando na mensagem do início do vídeo, pessoal, né? Quando você sai da zona de conforto, você consegue achar coisas legais, coisas interessantes. Tipo, ela tem um valor legal, né? A gente viu 3 bi. É um valor interessante para quem está lucrando aí quase 200. Se anualizar, capaz de dar 200 já. Né? Então, além de tudo, você ainda não está pagando lá um prêmio absurdo dessas empresas tech de crescimento que, né, muita promessa, pouca entrega, e ela já entrega. Né? Então, assim, muito interessante o negócio e é só a gente... A mensagem principal é essa, pessoal. Que a maior parte das pessoas quer, e eu vejo isso repetidas vezes, é achar um porto seguro ali, uma zona de conforto e ficar ali quentinho na zona de conforto. Ah, não, tem empresa XYZ, é boa e tal. E
e achar que aquilo para sempre, né, esse conforto vai perdurar. Mas investir não é isso, pessoal. Investir é sair dessa zona, é buscar coisa interessante, coisa diferente. Essa empresa aí tem que agradecer meu amigo Arled, ele que descobriu essa pérola aí. Investir está relacionado mais a sair dessa zona de conforto, principalmente por causa disso, tá, pessoal? Voltar nessa imagem aí que o pessoal teve gente que já pescou bem o significado dela, outros nem tanto, né? Então o mercado aí corporativo, econômico, acionário, ele é muito dinâmico, nas empresas começam ali com muitas promessas, depois entregam muito, depois com maduras, e as coisas vão mudando. Essa é a principal mensagem. As coisas mudam com o tempo. Então, quem quer apenas uma zona de conforto para chamar de sua, geralmente ao longo dos anos, como investir é uma atividade que perpassa aí muitos e muitos anos, acaba ficando para trás, né? Acaba pegando aqui vários declínios, né? Isso aí não é legal. E aí, pessoal, então acho que foi um bom videozinho para começar a semana. Vamos ver, vai ter bastante coisa legal essa semana. Mais uma aí de grandes aprendizados pra gente, né? Por hoje era só isso, um grande abraço a todos e até os próximos vídeos. Valeu!